Shalom, shalom, bom dia. Bom dia, shalom, shalom, Deus nos abençoe, nos guarde, e a graça do Pai esteja sobre nós. Amém? Em nome de Jesus. Pode orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, esse dia, esse tempo, ó Pai querido, e queremos ser fortes na Tua presença, que Teu espírito de fortaleza venha sem detência sobre nós e tudo aquilo que se levanta por oposição, por confronto, nesse dia, Senhor, nós venhamos a vencer na força e no poder do Senhor, não é por força nem por violência, mas pelo Teu espírito. Vem sobre nós, espírito de fortaleza, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Pode começar, então. Amém. Amados, hoje nós vamos falar de Gênesis capítulo 16 até o 20, não é? Então, hoje nós vamos trazer o tempo aqui em que o pai, no caso, estava falando a respeito daquilo que foi a manifestação dele para trazer descendência para Abraão. Nós vemos uma interferência de Sara ali, né? Na Sarai, quer dizer, na parte de entregar ali o Abraão para Agar, e agora nós vamos ver Sarai, versículo 1, Sarai é estéril, e ele seria um gerador de multidões. Então, amados, é tão estranho que Deus escolha pessoas sem nenhuma capacitação, inclusive física, para cumprir propósitos tão grandes, tão tremendos, como aquele que ele liberara sobre a vida de Abraão desde Gênesis capítulo 12. Então, nós podemos descansar no Deus de aliança, que ainda que haja impossíveis dentro de nós ou circunstanciais, o Senhor, se ele fez a promessa, ele vai cumprir. Amém? Aí depois, do versículo 1 ao versículo 6, decisões que tomamos na carne, que depois são difíceis de suportar as consequências. Por quê? Porque Agar decidiu, Sarai decidiu entregar Agar para que Abraão gerasse um filho, só que depois esta mesma mulher começou a trazer desprezo para a vida de Sarai. Então, às vezes, queremos dar o nosso próprio jeito e aquilo que será gerado na carne vai trazer corrupção para nós. Então, nós podemos já ter esse entendimento. Não vamos tomar decisões na carne, não vamos nos precipitar. Se Deus falou, ele tem poder para cumprir. Que possamos esperar o tempo da visitação de Deus para cumprir a promessa. Em nome de Jesus. Depois, a própria Agar, né, está lá naquele deserto, ela clama ao Senhor, é uma das passagens mais lindas que vemos, uma mulher, no caso, que foi ali tomada sem nenhuma, como que eu posso dizer, sem nenhum respeito, como se fosse um objeto capricho da sua ama, não é? Ela, sim, ela teve uma atitude errada, porque desprezou Sara, então nós entendemos, sim, mas a gente vê Deus indo ali, socorrendo, e ela fala uma frase, eu estou vendo o Deus que me vê, que é essa palavra aqui, Ber Lai Roy, que o Senhor ali naquele poço se manifestou para Agar. O que vemos aqui, amados? Vemos a misericórdia de Deus nos alcançando e manifestando a sua graça e dando direção. Volta lá, se humilha para a sua patroa, eu vou cuidar, eu vou tomar a direção dessa situação. Então, inclusive nessa passagem que Deus falou muito comigo, quando eu me senti extremamente injustiçada, Deus trouxe essa palavra para me consolar. Falou, filha, é preciso que te baste que eu vi. Então, para Agar, precisou bastar para ela que Deus viu aquilo que aconteceu com ela, a injustiça, o conluio, o conchavo, vamos usar como uma barriga de aluguel, como extensão. Eu sou dona, então eu posso usar como eu quiser. Então, essa injustiça, Deus também viu. Ah, mas era uma cultura da época. Ainda assim, era uma cultura injusta. Amém, amados? Então, eu gostaria de deixar esse entendimento em nome de Jesus. Aí depois, No versículo 5 vai falar assim, a afronta que se faz a mim seja sobre ti. Então, Sarai, ela pede ali para que o marido se deite com a outra mulher, entrega a concubina ali, a escrava, e depois, quando dá problema, ela ainda briga com ele e amaldiçoa ele, que seja sobre ele a consequência. Então, eles tiveram atos de carnalidade, os dois, e de incredulidade, os dois, porque não era para ter se deitado com ninguém, porque já tinha uma promessa da onde viria o filho deles. Mas, nesse contexto, ela foge completamente da responsabilidade, quando ela, então, ela mesma tendo dado a direção, ou a ordem, ou a sugestão, ou sei lá como que ela abordou a Abraão, mas ela, na verdade, depois disso, ela joga tudo sobre ele, que é a consequência daquilo. Por que que ela fez isso? Porque quando ela se sentiu afrontada,
o tamanho da ferida que ela recebeu de Agar, ela tinha que despejar em alguém. E ela foi despejar no marido, que não tinha, entre aspas, nada com isso. Tinha com a carnalidade e com a incredulidade dele, falar, não, não vou fazer isso. O nosso filho vai sair da minha vida e da sua vida. A promessa de Deus é para isso. Mas, na verdade, ela não assumiu essa responsabilidade e ela precisava descarregar essa ferida em alguém. Então, ela faz isso com o próprio marido. É interessante saber assim que essa mulher, ela teve uma atitude, né, como a pastora Padre falou. Ela estava ali e Deus ouviu, fez tudo isso, mas a gente ouve, né, por aí, dá poder para alguém, você vai saber quem é essa pessoa, né? Sim. Quando Agar teve poder, quando Agar então percebeu que ela estava grávida, ela já começa a desprezar a sua senhora. Ela achou na cabeça dela que teria a possibilidade dela ser trocada, dela ser colocada, que Abraão fosse protegê-la, alguma coisa nesse sentido, porque ela não colocaria a, tipo assim, a vida dela em risco ou a própria conduta dela se ela não tivesse uma linha de raciocínio que aquele homem a protegeria por causa do filho que estava no ventre dela. E ele pega, então, quando a esposa vai reclamar para ele, fala assim, ela é sua escrava, faça o que você quiser. E ela então vai humilhando, humilhando, até que ela põe a moça para correr, e aí depois Deus entra com providência, porque aí Deus é justo, porque Deus, apesar dela ter se utilizado desse recurso para estar também desprezando a sua senhora, Deus também imputa justiça a Agar pela injustiça que ela recebeu, né, desse tipo de manifestação, e também tinha algo ali que Deus precisava, de alguma forma, é, salvar ou dar um destino, ainda que fosse uma semente colocada no lugar errado, né? No versículo 10 está falando ali que a semente de Abrão era uma descendência numerosa. Ela deu conforme sua espécie. A semente certa no lugar errado. Depois de cumprida a promessa em Isaac, essa potência é desligada. A partir do momento que Deus liberou uma palavra sobre Abrão, a semente que ele tinha era uma semente de uma descendência de uma coisa grande, de formar nação, de formar reinado. Ele tinha uma semente determinada. Então, toma muito cuidado quando Deus liberar algo para você, porque você vai estar fluindo debaixo de uma potência. E se você aplicar isso no lugar errado, ela vai frutificar segundo a espécie. Não tem como, não teria como Abraão se deitar com Agar e nascer uma criança normal, entre aspas, que eu falo assim, uma criança que seria um homem ou uma mulher normal. Nasceria alguém com uma potência de uma numerosa multidão, de uma descendência grande, porque tinha uma essência de Deus ali que não foi alterada. Então, por isso nós temos até hoje esse problema com aí a descendência de Ismael, que fica essa guerra, essa briga aí até agora e vai ser até o final. Por quê? Porque Abraão colocou uma semente potencializada para uma multidão, para ter uma autoridade no lugar errado. Então a semente era boa, mas era para ser depositada em Agar, em Sara. A semente tinha uma potência, mas a promessa era em Sara. Quando ele se perde ali na incredulidade e deposita no lugar errado, ele gera então um problema muito sério. Então toma cuidado com a tua semente. E você perceba que depois que Sara morre e que ele casa com Quetura, os outros filhos já são normais. A semente, a potência daquela semente, ela foi até a promessa se cumprir. Quando a promessa se cumpre, Abraão, então, ele continua gerando, mas agora ele gera pessoas que não têm mais aquela marca de multidão, de nação, aquilo que Deus prometera para ele lá no passado. Então, toma cuidado com a tua semente, porque ela pode cair no lugar errado e te comprometer para sempre. Amém. Então, amados, agora vamos para o capítulo 17. Esses textos, amados, são muito ricos, né, em simbologia, em palavras proféticas. Então, talvez a gente gaste um pouquinho mais de tempo. Mas veja aqui, ó. Aqui, versículo 1. Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Deus Todo-Poderoso, El Shaddai quer dizer aquele de quem você pode sugar. Então, Deus estava se apresentando para Abraão e falando para ele, olha, se você sugar de mim, você vai andar na minha presença, você vai ser perfeito. Então, amados, dentro do legalismo, o que acontece? Nós falamos, nós somos perfeitos e depois andamos na presença de Deus. Deus está falando ao contrário. Anda na minha presença,
buscando Cristo. Deixa Cristo encher o teu coração, deixa Cristo encher a tua vida, se encha de Cristo e aí você vai ser perfeito. Não dá para ser ao contrário. Quem destrói Adão dentro de nós é Cristo. Então, se a presença está em nós, aí nós podemos ser perfeitos. Amém? Aí depois, ele fala assim para Abraão que ele ia fazer uma aliança com Abraão e que ele ia mudar a identidade de Abraão, e ele estava falando, fazendo o cumprimento da aliança que ele teria com Abraão. E a partir disso, ele imparte uma parte do teu nome, que é a letrinha H, é o rei. Aí ele coloca ali no nome de Abraão a própria identidade do Cristo vivo. E nós vamos ver até no final Deus trabalhando a parte de modificar a genética de Abraão. E o que vai culminar? Vai culminar na circuncisão daqueles que estavam ali na casa de Abraão, e o Senhor muda o quê? Ele muda o órgão sexual de Abraão, para simbolizar Abraão agora. Para simbolizar o quê? Para simbolizar o novo nascimento, a nova criação. Então, ele muda o aparelho genético ali, o aparelho, aliás, reprodutor de Abraão, para quê? Para colocar assim, filho, eu te dei uma essência, eu te dei meu fôlego, eu coloco essa letra, pode ver que Abraão começou a chamar Abraham, esse Ram aí de Hzinho é justamente a mudança, que depois Deus vai executar em Sara também, a mesma mudança, Sarai, quer dizer, ao invés de ficar Sarai, muda-se para Sara, com H no final, a mesma letra colocada nos dois nomes, mudando a identidade e o destino profético deles, falando para eles, olha, quando o meu fôlego entra e eu mudo o aparelho reprodutor de Abraão, eu estou dando uma sinalização, algo vai mudar na genética que virá a partir de vocês. Há uma descendência separada, uma descendência santa, e vocês vão manifestar essa genética através da fé que vocês estão tendo na minha movimentação. Então, esse capítulo 17 é um capítulo tremendo, onde Deus faz um sinal, uma aliança com o seu povo ali, e é um capítulo também que me chamou muito a atenção. Quando eu estava lendo, eu falei, Senhor, órgão masculino, a mulher não foi circuncidada em lugar nenhum, não há espaço para nós nessa aliança. Foi nesse capítulo que Deus começou a tratar comigo a respeito da submissão à mulher em relação ao homem. Deus falou, eu não preparei a mulher para ser cabeça, ela sempre vai estar debaixo de uma aliança masculina. Então, o pai é a sua primeira cobertura e depois do marido é a sua segunda cobertura. E quando ela é viúva ou não tem marido? No caso, não tem pai, já morreu. Quem é a cobertura dela é o próprio Cristo. Então, amados, esse capítulo 17 é um capítulo rico. Se você puder, gaste tempo com ele, peça para o Senhor ministrar ao coração, principalmente aquelas que nesse lugar possam estar feridas com aquilo que é a masculinidade, achar que o homem é superior, que Deus é injusto sobre isso. Então, que o amor de Deus console o teu coração e você perceba, Deus me chamou para estar sempre debaixo de um ambiente de proteção, porque sim, eu sou um vaso mais frágil e eu preciso da proteção. Quando não há homens para me cobrir, então o Senhor prepara o próprio Cristo para me cobrir. Não há pai, não há marido, mas eu ainda estou debaixo da cobertura do poderoso Deus. E na nova aliança, ele circuncida o coração de todos, porque aí a mulher tem coração, não é? Glória a Deus por isso. E ela pode ouvir com perfeição os poderes, as alianças, o que há de bênção na nova aliança com Cristo Jesus. Amém? Então, esse é o capítulo 17. Aqui o Alexandre vai falar Pode ir algo. para o 18, que isso eu já falei. Ah, tá, já falou. Então, tá bom. Agora o 18. Então, o que nós vamos ver no capítulo 18, Abraão se manifestando em relação... Sim, Ritinha, glória a Deus por Jesus te proteger. Então, o que nós vemos aqui? Quando a presença de Deus, que é uma teofania, é a presença do Cristo vivo se apresentando antes dele passear na terra, não é? No tempo que ele veio. Aqui nós vemos o anjo do Senhor junto com dois anjos, e nós vemos a presteza, a ligeireza, a habilidade de Abraão e a reverência de Abraão. O tempo inteiro, vamos fazer algo de bom. Sara corre, prepara alimento, e ele o tempo todo de pé, olhando ali aquelas pessoas celestiais se alimentarem. Então, também é um capítulo assim de muita reverência, de muita honra ao Senhor, onde nós temos um Abraão totalmente disposto
a servir ao Senhor no maior calor do dia, meio-dia, sol a pino ali, não é? E ele foi fazer tudo quanto precisava para apresentar o melhor para Deus, não é? Então, aí depois, do 17 ao 33, amados, o que nós vemos acontecendo com Abraão? Abraão precisa de fé agora para receber um encargo que Deus deu para ele. Deus falou para ele: você não será mais Abraão, pai exaltado, você será agora Abraham, pai de multidões. Então, como pai de nações, pai de multidões, ele estava recebendo o encargo do Senhor. Quando Deus já chega a Abraão e fala para ele: olha, eu vou contar o que eu vou fazer com Sodoma e Gomorra, porque o clamor já subiu ao meu ouvido, estou descendo para ver como que está aquela situação, então eu vou executar juízo. Por que Deus fez isso? Deus, aqui o Alexandre vai falar, mas vou dar um ganchinho aqui. Deus não é fofoqueiro, ele chega para contar para Abraão. Por quê? Porque Deus queria avisar aquele que seria pai de multidões, que uma nação, ou uma cidade, vamos colocar assim, 2 cidades e o que estava ao redor seria destruída. Então, às vezes, Deus dá uma investidura, dá uma unção para você e para mim, e nós precisamos entender, se Deus segreda alguma coisa para nós, não é porque ele é fofoqueiro, mas porque ele confia que a gente vai tomar uma providência de acordo com a investidura que ele nos deu. Ele conta algo e espera, sim, que Abraão tome uma providência, porque depois nós vamos ver Deus falando a respeito de Ló, que ele havia se lembrado de Ló por causa de Abraão. Então, amados, veja como é importante e é sério. Então, aqui no versículo 17 ao 33, nós vamos ver um homem que recebeu o que ele precisou ter fé para receber todo o encargo que Deus tinha para ele. Então, receba na sua vida. Deus colocou encargos no teu coração. Receba com responsabilidade, porque você vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Vai suspender, às vezes, juízo, em nome de Jesus. Amém? Nesse calor do meio-dia, né, do sol do meio-dia, fala também a respeito daquilo que aquele homem estava enfrentando, aquilo que Abraão já estava enfrentando. Ele estava no ápice da sua guerra. Então, talvez hoje você esteja no sol do meio-dia, na sua guerra, na sua vida, naquilo que você está passando. E aí Deus deixa uma dica para nós, e Abraão também, que vai ser, apesar do sol do meio-dia, apesar da guerra, apesar de tudo, ele vai precisar que você e eu realmente o sirvamos da melhor maneira possível. Dentro desse contexto aqui, foi muito rápido, né, tudo que ele foi fazer. Ele matou um novilho, ele foi ali para que Sara preparasse ali o pão, o bolo. Então foi tudo muito rápido, ele foi muito ágil e ele leva e ele fica observando, porque ele está sedento por uma palavra. Ele fica em pé, vendo aqueles homens comer, mas na verdade ele estava ali dentro de uma atmosfera profética, dentro de uma manifestação de Deus, esperando a direção que viria, porque ele estava no sol do meio-dia. Então você precisa ter uma expectativa. Se você está fazendo o teu máximo no teu sol do meio-dia, tenha uma expectativa. Você está gerando em Deus e Deus vai falar com você. Deus vai te dar uma direção, Deus vai ratificar a promessa, Deus vai falar de alguma forma que você entenda que ele está no negócio, que vai acontecer. Mas é necessário que nós suportemos essa angústia da guerra do sol do meio-dia, porque é o pior momento da nossa guerra. Versículo 11 e 12 vai falar da voz da incredulidade, cheia de riso. Então, Sara, ela ri, né? Ela se ri ali quando ela recebe a promessa e ela realmente está cheia de incredulidade. Sim. Do 17 ao 19, vai falar isso que a pastora falou, que é um compromisso de Deus, que é muito bonito, Deus comunicando a Abraão aquilo que ele iria fazer contra Sodoma. Ele fala assim, não deixaria, eu não avisaria o meu servo, eu não avisaria ali, Abraão, que agora eu preciso fazer, eu não posso fazer isso e de repente ele ser pego de surpresa. Eu preciso falar com ele. E dentro dessa atmosfera, nós percebemos que Deus, ele não é um fofoqueiro, que ele vai sair falando tudo para qualquer um. Se você quer saber o que vai acontecer, se você quer saber os segredos de Deus, você precisa ter promessa, precisa ter comunhão, precisa andar com Deus, precisa estar dentro dessa atmosfera profética que Deus está andando. Porque não tem sentido. Você fala assim, Deus não comunica nada para mim, não fala nada para mim, porque você está fora da atmosfera profética. Para que Deus vai falar para você? Você nem vai entender o que está acontecendo. Sim. Não tem sentido nenhum Deus nos trazer uma direção ou falar alguma coisa que vai acontecer se nós nem estamos inseridos nisso, não estamos tendo comunhão com Ele para isso.
Então, você quer ouvir a voz de Deus, quer que ele te revele o que vai acontecer, você precisa ter comunhão. Abraão estava andando ali em comunhão, estava debaixo daquele tipo de manifestação, então Deus assim se viu na obrigação de comunicar para ele. Então Deus não vai ter obrigação, né, entre aspas, de nos comunicar nada se nós estivermos fora do mover que ele está propondo para nós. Então Sim. você vai ter que decidir, porque se você ficar esperando, que é igual a tua vizinha ali do teu lado, que vai sair para te contar um monte de abobrinha, isso aí Deus não vai fazer. Sim. Deus vai falar coisa com coisa e para quem realmente tem que falar. Então, nós já temos falado ali a respeito de quando Jesus fala que dos 12, um trairia, e Pedro pergunta quem é? Pergunta para ele quem é. E quem que teve o acesso? João, que estava deitado, reclinado no peito de Jesus. Então, os segredos de Deus sempre serão revelados para os íntimos, para quem tem intimidade, para quem está perto, para quem realmente está no contexto da manifestação profética e daquilo que está acontecendo no mundo espiritual. Então, eu quero ouvir a voz de Deus. Então, se alinhe e entre na manifestação de Deus aí. Amém? No versículo 22 e 33, vai falar a respeito da porcentagem, né? Então, Abraão foi ali intercedendo, se tiver 50, 50 menos 5, e 30, e 20, e 10, e Deus foi falando, eu revogo, eu suspendo o juízo. Então, assim, precisamos entender que, às vezes, dentro de uma situação de um juízo, você tem a chance de reverter isso na sua vida, na sua casa, porque a misericórdia triunfa sobre o juízo. Sim. E a misericórdia de Deus, nessa palavra, nós entendemos que ela é muito maior que o juízo. Nós já temos pregado sobre isso, que é 0,0033 sobre as pessoas que vão morrer. 65 mil pessoas para morrer, por causa de 10, Deus suspenderia o juízo. Então, você tem uma grande chance de suspender um juízo contra a tua casa, contra a tua vida, acessando a misericórdia de Deus, falando, Senhor, eu sei que o Senhor é misericordioso, eu sei que a tua porcentagem é baixa, então, se eu conseguir isso aqui, o Senhor suspende o juízo e Deus vai entrar na tua causa. Então, não perca a esperança, por mais difícil que esteja a tua casa, a tua família, a tua igreja, o teu ministério, a tua própria vida, tem uma expectativa, Deus vai reverter o quadro, uma porcentagem bem baixa, porque a misericórdia dele é muito grande. Amém? Amém. Eu creio que da minha parte aqui agora é isso daí. Amém. Aí depois, então, no 29, né? Perdão, no 19, o que nós vamos ver aqui, ó? Que Ló, ele era juiz da cidade, ele estava à porta da cidade, quando aqueles homens, né, os anjos chegam à cidade, os homens se interessam, querem pegar aqueles anjos para sodomia, então nós vemos que coisa terrível, quando Deus nos anuncia a respeito de quando ele pode visitar a terra novamente com grande ira, ou vir buscar a sua igreja para livrá-la desse tempo de mal, nós vemos agora, amados, que é um ambiente no qual o homem está inserido, que é o ambiente da sodomia, e isso sempre trouxe juízo. E a terra está, infelizmente, infestada desse tipo de manifestação, sem que o homem tenha entendimento de que ele deveria refrear os seus próprios desejos. Então, nós vemos ali a posição de destaque que Deus deu para Ló. Quando ele recebe aqueles hospedeiros, os homens se interessam em se manifestar ali com essa prática com os anjos, né, que o Senhor havia enviado, e esses anjos têm que agir ali de maneira sobrenatural, guardando Ló, colocando Ló para dentro, para que não fosse algo pior ainda, e Deus deu ordem para que Ló se aprontasse rapidamente para sair daquele lugar. Os genros foram avisados, mas não quiseram. Então, Ló, ele era um pregoeiro de justiça, assim como Noé. Mas aquele povo daquela cidade não ouvia a voz de Ló. Amém, amados? Então, precisamos entender que há um tempo que que nós possamos ser arautos na presença de Deus, aqueles que anunciam, olha, Jesus está à porta, as portas da arca vai fechar, o Senhor vai enviar juízo, sim, sobre a terra, e nós possamos replicar esse tipo de manifestação que havia em Ló, que havia em Noé, em nome de Jesus. Amém? E a parte também que eu gostaria de falar é a respeito da mulher que olhou para trás, e ela foi conservada nesse estado de passado, nesse estado de saber, de curiosidade, de olhar para trás para perceber o que estava acontecendo, e verdadeiramente ela ficou ali como uma estátua de sal. Ela estava debaixo de uma aliança com o seu passado, e por isso ela foi ali colocada num lugar de morte. Então, precisamos pedir para Deus, Deus, não me deixe olhar para trás, para que eu não fique na perpetuidade da velha criatura,
replicando sempre, sempre, sempre a mesma atitude por causa das alianças que eu possa ter feito com o meu passado. Que o Senhor me ajude a desfazer de toda aliança para que eu saia desse estado de paralisia, de petrificação, porque o sol se tornou numa pedra, numa estátua ali e tragou aquela mulher. Então, amados, é essa parte aí que eu gostaria de deixar desse capítulo 19, em nome de Jesus. O versículo 8 vai falar de uma passagem que os dois homens entram na casa de Ló e, passado um tempo, as pessoas cercam, os homens cercam aquela casa e falam que manda os homens saírem que nós vamos abusar deles. E Ló, então, ele sai, fecha a porta e ele conversa e fala, não faça isso porque eles estão debaixo do meu teto. Eu tenho 2 filhas virgens, eu vou colocá-las para fora e vocês fazem com elas o que vocês quiserem. Então, eu vejo aqui o nível de entrega e de honra que Ló teve por aqueles visitantes, a ponto de guardá-los, porque ele estava debaixo do seu teto, e entregar 2 filhas virgens. Então, é um negócio assim que chama atenção, que a pastora falou a respeito de Ló, era um juiz da cidade, e ele era muito respeitado mesmo, porque dentro de uma atmosfera tão demoníaca dessa, ele ainda conseguia manter 2 filhas virgens dentro de casa. Era algo assim que me chamou bastante atenção. Mas, ao mesmo tempo, ele entrega essas filhas, espiritualmente falando, para honrar aqueles homens que estavam na casa dele. E isso aí fez com que ele fosse livrado daquele lugar. Isso aí fez com que realmente, eu creio que isso falou muito a favor dele ali naquele lugar, porque quando os homens vão para tentar pegar os homens lá dentro, a porta fecha, eles são cegados, os homens que estavam lá fora são cegados, e aí então os anjos comunicam, nós vamos precisar sair daqui porque Deus vai destruir essa cidade, avisa os teus genros. E naquilo que ele vai avisar os genros acharam que era uma graça dele, achava que ele gracejava. Versículo 14, você vai ler isso daí. Então, toma muito cuidado com os avisos de Deus, porque você pode achar que, de alguma forma, é uma gracinha, é uma brincadeira, ou não é tudo isso, e você vai morrer. Você vai ficar para trás, porque esses genros não ouviram a voz de Ló, e quando chegou ali a hora de sair, saiu então Ló, a esposa e as filhas. Dentro daquele contexto, os anjos ali arrancaram eles literalmente, porque havia uma pressa. Então, tem coisa na nossa vida que já está acelerada. Vamos precisar ouvir a voz de Deus, porque nós vamos precisar sair desse lugar logo. E nós não podemos levar isso como brincadeira. Deus está falando sério, e nós vamos ter que sair de ambientes espirituais aí, porque o juízo virá. Amém? Deus salvou a Ló, ainda que não tivesse os 10 justos. Então, Deus salvou a Ló porque ele lembrou-se de Abraão. Está escrito lá, lembrou-se Deus de Abraão. Então, pelo compromisso que Deus tinha com Abraão, e ele sabia que Abraão tinha um compromisso com Ló, Deus então salva Ló. E eu creio também que essa plantação, essa atitude de Ló, corroborou muito para que ele pudesse ter essa visitação aí, de ser livrado. No versículo 31 a 36, tem uma história bem triste aí das 2 filhas que vão embriagar o pai para engravidar e poder gerar e terem aí descendência. Então, o que acontece nesse contexto aqui? Isso aí o que eu entendo, né? Depois você ora, você vê o que você pensa, se você achar que não tem nada a ver, você descarta, ouve de tudo e retém o que é bom. Mas o que eu penso, dentro dessa leitura, nós vamos perceber que essas moças, elas pegaram, embriagaram o pai. Na primeira noite entra a mais velha, se relaciona com ele, e na segunda noite, no mesmo jeito, embriagaram de novo, na segunda noite entra a outra e também se relaciona com ele. Mas o que me chama a atenção é que fala que esse homem, ele não percebeu nem que elas entraram e nem quando elas saíram. Ou seja, teve um relacionamento sexual dentro ali de um contexto onde o homem, Ló, não percebeu absolutamente nada. Então, agora eu vou falar como homem. Se eu tiver embriagado a esse ponto aqui que esse homem ficou, para mim tem 2 coisas para acontecer. Ou eu não vou ter ereção, eu não vou ter condições de ter um relacionamento, ou para que isso acontecesse, e para mim foi o que aconteceu, esse homem ficou endemoniado. Então, nesse momento ali, na verdade, quem estava se relacionando com as meninas eram demônios e não Ló, porque ele não tinha força física para isso, e o pior ainda, ele não teve consciência disso. Então, ele ficou inconsciente, ele foi realmente endemoniado. E, para mim, por que isso acontece? Porque os 2 filhos,
dos dois filhos dessas meninas saem dois povos inimigos de Deus, os moabitas e os amonitas. Então, na verdade, o que eu creio é que Ló engravidou as suas filhas através de demônios e elas geraram, então, duas linhagens inimigas do povo de Deus, os moabitas e os amonitas. Amém? Então, a gente ficar bem atento a essas manifestações, porque é algo muito sério que pode acontecer no mundo espiritual. Amada, no capítulo 20, nós vamos ter ali Abraão entrando novamente com a mentira em relação a Sara, sua irmã. Aquele homem, né, o chefe daquele país, Abimeleque, ele é avisado divinamente pelo Senhor e ele tem que devolver Sara e todas as outras coisas que depois, lendo lá, nós vamos ver. Mas vamos sondar um pouquinho as atitudes de Abraão. Então, o medo e a incredulidade de Abraão põe Sara em lugar de adultério, de risco, e também em risco a promessa e os planos de Deus. Se nós fizermos as contas, faltava 1 ano para Sara engravidar. Então, se verdadeiramente aquele homem se deita com Sara, ainda que saibamos que o sobrenatural de Deus estaria disponível para Sara, na época que ela se deitasse com Abraão, no tempo certo, o cumprimento da promessa, mas era um risco. Faltava para engravidar ou para gerar? Para gerar, para nascer a criança, né? Então, tinha 1 ano para engravidar, né? Já tinha 3 meses para engravidar. Então, em 3 meses, isso, em 3 meses ela teria a possibilidade de se engravidar daquele homem, e aí nós teríamos problema na linhagem do Senhor, porque aí aquela barriga já estaria ocupada. Então, nós vemos a falta de entendimento de Abraão, e o medo e a fraqueza dele, a incredulidade dele foi tão grande a ponto de entregar vamos colocar assim, o objeto de cumprimento da promessa nas mãos do adversário. Então, tenha cuidado, querida. Nós precisamos ter cuidado. Cada um de nós, amados, precisamos ter cuidado de onde colocamos aquilo que pode ser o cumprimento da nossa promessa. Deus já falou, às vezes colocamos o nosso ministério em lugar de risco, às vezes colocamos a nossa família em lugar de risco, justamente quando há uma proximidade da promessa de Deus se cumprir. Precisamos estar atentos. Depois nós vemos ali no versículo 13, ele justifica seu erro através do medo, da incredulidade, falando lá, mas é assim mesmo, tal, ele não se arrepende. E depois, o que nós precisamos pontuar aqui, esse capítulo também é muito interessante de lermos na profundidade, ver o que Deus revela. Por quê? Porque Deus, para mim, amados, o que fica muito firme é que Deus leva em conta a história de Abraão. Ele não leva em conta apenas aquele momento onde a fraqueza de Abraão, ele sabia que Abraão não havia vencido o medo de perder a vida, apesar da promessa, apesar das visitações de Deus, apesar de ter recebido uma mudança na sua genética, apesar de ter uma aliança tão profunda com Deus, ele não conhecia a Deus naquela profundidade para ser isentado do medo da incredulidade que ele passou naquele momento. Mas Deus levou em conta, entrou em a operação ali e deu livramento através do sonho que deu para Abimeleque, e aqueles homens cheios de temor dispensaram a Abraão. Hoje nós vamos fazer, amados, uma ministração para cura, nós vamos fazer a oração que cura através de uma oração para chamar à existência a cura através da obediência. Então, nós vemos aqui Deus, através dos feitos memoráveis de Abraão, dar libertação para ele. Então, é a mesma coisa que nós vamos hoje ministrar. Então, fique firme, comece a trazer à memória aquilo que te dá esperança, os feitos que você realizou em obediência a Deus, para que essa cura que vai ser ministrada daqui a pouco venha sem detência sobre a sua vida. Assim como Deus se lembrou de Abraão e deu livramento a Sara também, e a promessa, em nome de Jesus, que o Senhor vai fazer isso nas nossas vidas nesse dia, para a glória de Deus. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar dessa parte da Bíblia e depois a gente entra no livro. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar a minha vida, a vida da minha esposa, o ministério na tua presença, cada irmão, cada irmã, aqueles que estão assistindo, vão assistir depois. Sim, Pai. Para que dentro dessas manifestações, Pai, nós vemos um ambiente de muito risco, colocando sementes ali em lugares de risco, trazendo consequências terríveis. Nós vemos, ó Pai amado, um ambiente onde a semente poderia ter sido roubada, mesmo de uma vez por toda, a promessa poderia ter ido embora. Sim, Pai, grandes acontecimentos poderiam ser abortados ali. sim, E meu nós Deus. queremos apresentar a Ti as nossas vidas, para que sejamos mais atentos às sementes, às promessas que tem sobre as nossas vidas, para que não percamos a Tua visitação, para que não percamos aquilo que é da parte do Senhor, Pai. Me ajuda, me cobre com o Teu sangue, me dá entendimento, me dá sabedoria, dependência, graça,
humilhação diante de ti, para que eu não perca a tua visitação, a minha esposa não perca, esse ministério não perca, os irmãos não percam, as nossas casas, as nossas famílias, cada família aqui representada, que não percam a visitação, mas que coloquem para funcionar a semente de acordo com aquilo que o Senhor tem liberado de potência para realmente trazer algo favorável à família, à casa, ao ministério, ao chamado, a cada circunstância, Pai, que estamos vivendo e enfrentando. Nos ajuda, Pai, a sair de todo um ambiente de incredulidade, de medo, de dúvida, de coisas que realmente se levantam para roubar essa semente, para mudar o nosso destino profético, um destino de derrota. O Senhor tem um destino de sucesso para nós e que nos apropriemos disso em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós vamos para o livro A Cura que Provém da Obediência, em nome de Jesus. Você repete comigo. Obedecerei à voz do meu Pai de acordo com tudo o que ele me ordenar. Eu obedecerei ao meu Pai de acordo com tudo o que ele me ordenar. Gênesis 27:8. Eu me levantarei e obedecerei à tua voz. Eu me levantarei e obedecerei à tua voz. E fugirei dos meus inimigos. E fugirei dos meus inimigos. Gênesis 27:43, 44. Há um tesouro especial guardado no Senhor para mim. Há um tesouro especial guardado no Senhor para mim. Porque obedeço a sua voz. Porque obedeço a sua voz. E guardo a sua aliança. Guardo a sua aliança. Êxodo 19:5. Obedecerei à voz do anjo do Senhor que me mantém no caminho certo. Obedecerei à voz do anjo do Senhor que me mantém no caminho certo. Me leva ao lugar que o próprio Deus preparou para mim. E me leva ao lugar que o próprio Deus preparou para mim. Êxodo 23:20. Aleluia. Obedecerei ao anjo do Senhor. Obedecerei ao anjo do Senhor. Senão ele não perdoará meu pecado. Senão ele não perdoará o meu pecado. Pois o nome do Senhor está nele. Pois o nome do Senhor está nele. Êxodo 23:21. Se obedeço ao anjo do Senhor. Se obedeço ao anjo do Senhor. E faço tudo o que Deus ordenou através dele. E faço tudo o que o Senhor ordenou através dele. Meus inimigos serão também os inimigos de Deus. Os meus inimigos também serão os inimigos de Deus. Êxodo 23:22. É. Sou abençoado porque obedeço os mandamentos do Senhor. Sou abençoado porque obedeço os mandamentos do Senhor. Deuteronômio 11:27. Aleluia. Seguirei meu Senhor Deus. Seguirei o meu Senhor Deus. Obedecerei aos seus mandamentos. Obedecerei aos seus mandamentos. Temerei somente a ele. E temerei somente a ele. Eu o servirei. Eu o servirei. E me apegarei a ele. E me apegarei a ele. Deuteronômio 13:4. Obedecerei à voz do Senhor meu Deus. Obedecerei à voz do Senhor meu Deus. E cumprirei todos os seus E mandamentos. cumprirei todos os seus mandamentos. E decretos ordenados hoje a mim. E decretos hoje ordenados a mim. Deuteronômio 27:10. Serei reduzido em número se não obedecer à voz do Senhor. Serei reduzido em número se não obedecer à voz do Senhor. Deuteronômio 28:62. Voltarei ao Senhor meu Deus. Voltarei ao Senhor meu Deus. Obedecerei à sua voz de acordo com tudo que ele ordenou a mim. Obedecerei à voz do Senhor de acordo com tudo que ele ordenou a mim. Com todo o meu coração e alma. Todo o meu coração e alma. De geração em geração. De geração em geração. Meus filhos e eu obedeceremos a Deus. Obedeceremos a Deus. Ele nos libertará de qualquer prisão do inimigo. Ele libertará de qualquer prisão do inimigo. Terá compaixão de E nós. terá compaixão de nós. Deuteronômio 30:2-3. O Senhor meu Deus enviará maldições a todos os meus inimigos. O Senhor meu Deus enviará maldições a todos os meus inimigos. Porque eu obedeço à sua voz. Porque eu obedeço a sua voz. Faço tudo o que ele ordena. E faço tudo o que ele ordena. Deuteronômio 30:7-8. O Senhor abençoará todo o trabalho de minhas mãos. O Senhor abençoará todo o trabalho de minhas mãos. Todo o fruto de meu corpo. Todo o fruto do meu corpo. E todo o fruto de minha terra. E todo o fruto de minha terra. Ele se regozijará em mim porque eu o obedeço e ouço sua voz. Ele se regozijará em mim porque eu o obedeço e ouço a sua voz. Deuteronômio 30:9-10. Eu obedeço à voz do Senhor. Eu obedeço a voz do Senhor. Pois ele é minha vida. Pois ele é minha vida. E a ele pertence a extensão dos dias. Pertence à extensão dos dias. Deuteronômio 30:20. Servirei a Deus, meu Senhor. Servirei a Deus, o meu Senhor. E à sua voz obedecerei. E à sua voz obedecerei. Josué 24:24. Não me recusarei a ouvir a voz do profeta de Deus. Não me recusarei a ouvir a voz do profeta de Deus. 1 Samuel 8:19. Temerei a Deus. Temerei a Deus. O servirei e obedecerei à sua voz.
O servirei e obedecerei a sua voz. Não me rebelarei contra os mandamentos do Senhor. Não me rebelarei contra aos mandamentos do Senhor. A mão do Senhor está comigo. A mão do Senhor está comigo. 1 Samuel 12, 14 e 15. Aleluia. Minha obediência à voz do Senhor é melhor do que qualquer sacrifício. Minha obediência ao Senhor é melhor do que qualquer sacrifício. 1 Samuel 15, 22. Não serei como os antepassados de Israel. Não serei como os antepassados de Israel. Serei humilde e submisso em obediência ao Senhor. Serei humilde e Submisso. submisso em obediência ao Deus de Israel. Estarei atento às maravilhas que Deus faz em meu favor, Estarei atento às maravilhas que Deus faz a meu favor, pois Ele é cheio de graça e pois misericórdia, Ele é cheio de graça e misericórdia, pronto a perdoar, pronto a perdoar, paciente e paciente cheio de e bondade. cheio de bondade. Não me abandonou. Ele não me abandonou. Neemias 9, 16, 17. Aleluia. Passarei meus dias em prosperidade, Passarei os meus dias em prosperidade, meus anos em alegria. e meus anos em alegria. Não perecerei, Não perecerei, nem morrerei sem sabedoria, nem morrerei sem sabedoria, pois eu obedeço e sirvo ao Senhor. pois eu obedeço e sirvo ao Senhor. Jó 36, 11 e 12. Assim que eu ouvir a voz de Deus, Assim que eu ouvir a voz de Deus, me submeterei a Ele me submeterei a Ele e o obedecerei. e obedecerei. Salmos 18, 44. Os corvos não arrancarão meus olhos, Os corvos não arrancarão meus olhos, e nem os filhotes de abutres os devorarão. e nem os filhotes de abutre os devorarão. Não zombarei de meu pai, Não zombarei de meu pai, e nem deixarei de obedecer minha mãe. e nem deixarei de obedecer a minha mãe. Provérbios 30, 17. Obedecerei à sua voz, Obedecerei a tua voz, e tu serás meu Deus. e tu serás o meu Deus. Andarei em todos os teus caminhos, Andarei em todos os teus caminhos que o Senhor me ordenar. que o Senhor me ordenar. E o bem andará sempre E comigo. o bem andará sempre comigo. Jeremias 7, 23. Aleluia. Obedecerei à voz do Senhor, Obedecerei a voz do Senhor, e Ele me dará a terra que jurou aos meus antepassados, e Ele me dará a terra que ordenou aos meus antepassados. uma terra em que manam leite e mel. Uma terra em que manam leite e mel. Jeremias 11, 4 e 5. Aleluia. O Senhor se levantou e me advertiu. O Senhor se levantou e me advertiu. Dai ouvidos à minha voz. Dai ouvidos à minha voz. Jeremias 11, 7. Senhor, tu disseste que se eu não te obedecer, Senhor, tu disseste que se eu não te obedecer, tu me arrancarás e me destruirás. tu me arrancarás e me destruirás. Jeremias 12, 17. Se eu não te obedecer, Se eu não te obedecer, tu retirarás o bem que concederia a mim. tu retirarás o bem que concederia a mim. Jeremias 18, 10. Corrigirei meus feitos e meus caminhos. Corrigirei meus feitos e meus caminhos. Obedecerei à voz do Senhor meu Deus. Obedecerei a voz do Senhor meu Deus. E ele renunciará à desgraça que pronunciou contra mim. E ele renunciará à desgraça que pronunciou contra mim. Jeremias 26, Em 13. nome de Jesus. Obedecerei à voz do Senhor para que eu fique bem, Obedecerei à voz do Senhor para que eu fique bem. e minha alma seja poupada. E a minha alma seja poupada. Jeremias 38, 20. Quer eu goste ou não, Quer eu goste ou não, obedecerei à voz do Senhor meu Deus, obedecerei à voz do Senhor meu Deus. que será melhor para mim. E será melhor para mim. Jeremias 42, 6. Aleluia. Reino e domínios deverão ser dados a mim, Reinos e domínios deverão ser dados a mim, porque eu obedeço e sirvo ao Altíssimo. porque eu obedeço e sirvo ao Altíssimo. Daniel 7, 27. Aleluia. Transgredi a lei e me afastei de Deus por não ouvir sua voz. Transgredi a lei e me afastei de Deus por não lhe ouvir a voz. Agora maldições e pragas se derramaram contra mim. Agora, maldições e pragas se derramaram contra mim. Daniel 9, 11. Aqueles que vêm de longe construirão o templo do Senhor, Aqueles que vêm de longe construirão o templo do Senhor. pois eu obedeci diligentemente à voz do Senhor meu Deus. Pois eu obedeci diligentemente à voz do Senhor meu Deus. Zacarias 6,15. Declaro que como os ventos e os mares obedeceram a Jesus, Declaro como o vento e os mares obedeceram a Jesus. os ventos e os mares que surgirem em minha vida obedecerão a mim. Os ventos e os mares que surgirem em minha vida obedecerão a mim. Pai, em nome de Jesus, libera essa unção sobre as nossas vidas. Amém, Jesus. Temos enfrentado, ó Pai amado, tempestades, ventos e mares. Sim. E eu quero profetizar sobre a vida da tua igreja, sobre as nossas vidas, sobre o Ministério Morro, a Paternidade Aljava, Sim. cada vida que está aqui nesse lugar, ó Pai. Em Que
nós tenhamos autoridade no nome de Jesus para repreender os ventos e os mares que se levantam contra as nossas vidas, contra as nossas casas, contra a nossa saúde, contra as nossas finanças, contra a nossa alma, Sim. contra tudo aquilo que vem, ó Pai amado, nas nossas vidas e que verdadeiramente os ventos e os mares querem nos engolir. Sim, Em meu nome Deus. de Jesus, eu libero e profetizo autoridade sobre cada um, para Amém. que tenha uma voz, em nome de Jesus, para repreender este mal, e Sim. que este mal cesse, que as tempestades cessem contra Em as nome nossas de vidas, e que todo esse intempérie das vidas aí que se levanta contra nós caia por terra, e que nós possamos triunfar e ter um tempo de descanso, em nome de Jesus. Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Com autoridade, eu ordeno que até mesmo espíritos imundos obedeçam a mim. Com autoridade, eu ordeno que até mesmo os espíritos imundos obedeçam a mim. Marcos 1:27. Aleluia. Todos os que estiverem à minha volta ficarão apavorados, Todos os que estiverem à minha volta ficarão apavorados, dizendo uns aos outros: dizendo uns aos outros: quem é aquele quem é aquele que até mesmo os mares e os ventos lhe obedecem? que até mesmo os mares e os ventos lhe obedecem? Marcos 4:41. Aleluia. Com minha fé do tamanho de uma semente de mostarda, Com minha fé do tamanho de uma semente de mostarda, falarei à amoreira falarei à amoreira e a ordenarei ser arrancada e a e secada enraizada no mar, e enraizada agora no mar. e ela me obedecerá. Obedecerá. Lucas 17:6. Eu obedeço a Deus em vez de obedecer aos homens. Obedeço a Deus ao invés de obedecer aos homens. Atos 5:29. Aleluia. Deus me deu o Espírito Santo porque eu obedeço. Deus me deu o Espírito Santo porque eu obedeço. Atos 5:32. Não serei como os antepassados de Israel, que não obedeciam, Não serei como os antepassados de Israel, que não obedeciam, mas rejeitavam o homem de Deus mas rejeitavam o homem de Deus e voltavam seus corações para o Egito. e voltavam seus corações para o Egito. Atos 7:39. Que eu não seja como esses que obedecem à injustiça, Que eu não seja como esses que obedecem à injustiça, à indignação e à ira, indignação e à ira, pois haverá tribulação e angústia para eles. e angústia para eles. Romanos 2:8 e 9. Que nenhum pecado reine em meu corpo, fazendo obedecer aos meus desejos, Que nenhum pecado reine em meu corpo, fazendo obedecer aos seus desejos. Romanos 6:12. Sou escravo de tudo aquilo a que submeto-me a obedecer, Sou escravo de tudo aquilo que me submeto a obedecer. seja um pecado que leve à morte, Seja um pecado que leve à morte, ou a Deus que me leva ao que é justo. ou a Deus que me leva ao que é justo. Romanos 6:16. Eu expulso o inimigo de minha alma, Eu expulso o inimigo da minha alma, que tenta me enfeitiçar para que eu não obedeça à verdade. que tenta me enfeitiçar para que eu não obedeça à verdade. Diante de meus olhos, Diante dos meus olhos, Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado. Jesus Cristo foi evidenciado e crucificado. Gálatas 3:1. Em nome de Quando eu não Jesus. correr bem, Quando eu não correr bem, saibam que algo ou alguém me impediu de obedecer à verdade. saibam que algo ou alguém me impediu de obedecer à verdade. Gálatas 5:7. Meus filhos obedecerão Meus filhos obedecerão e honrarão seu e pai, honrarão seu pai sua mãe. e a sua mãe. Então tudo ficará bem com eles, Então tudo ficará bem com e eles. eles terão vida longa na E terra. vida longa na terra. Efésios 6:1 e 3. Meus filhos me obedecerão em todas as Meus coisas. filhos me obedecerão em todas as coisas, Por isto agrada ao Senhor. pois isto agrada ao Senhor. Colossenses 3:20. Jesus. Eu obedecerei àqueles para quem trabalho, Eu obedecerei àqueles a quem trabalho, não com olhos de um servo ou de um pedinte, não com os olhos de um servo ou de um pedinte, mas com sinceridade de com coração, sinceridade de coração. temendo a Deus. Deus. Colossenses 3:22. Aleluia. Eu conheço a Deus e obedeço ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu conheço a Deus. e obedeço ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Portanto, não serei punido com nenhuma destruição, não serei punido com nenhuma destruição. e não serei banido da presença do Senhor, Não serei banido da presença do Senhor, de sua glória e de seu poder. da sua glória e do seu poder. 2 Tessalonicenses Aleluia. 1:7 a 9. Se eu não obedecer às palavras dos apóstolos, Se eu não obedecer à palavra dos apóstolos, não terei a companhia do povo de Deus, não terei a companhia do povo de e Deus. serei E envergonhado. serei envergonhado. 2 Tessalonicenses 3:14. Que eu lembre a todos que se sujeitam aos governantes e autoridades para serem obedientes, Que eu lembre a todos que se sujeitem a autoridades e governantes para que se sujeitem a todos,
estarem sempre prontos a fazer tudo o que é bom, e estarem sempre prontos a fazerem tudo que é bom, não caluniarem a ninguém, não caluniarem a ninguém, serem pacíficos, serem pacíficos, amáveis, amáveis, mostrarem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. mostrarem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Tito 3, 1 e 2. Deixe-me ser um filho assim como Cristo, Deixe-me ser um filho assim como Cristo, Senhor, que aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu que aprendeu a obedecer por meio das coisas que sofreu e tornou-se perfeito. e tornou-se perfeito. Hebreus 5, 8 e 9. Obedecerei a todos os que são meus líderes. Obedecerei a todos que são os líderes. Eu me sujeitarei a eles porque velam por minha alma, Eu me sujeitarei a eles porque velam pela minha alma, como quem deve prestar contas dela. como quem devem prestar contas dela. Hebreus 13, 17. Pai, em nome de Jesus, nos dá graça para que verdadeiramente, ó Pai amado, tenhamos autoridade. Mas antes de termos autoridade, nós precisamos velar pelas ovelhas. Sim, Pai. Pai amado, não há uma ordenança da parte do Senhor somente para as ovelhas obedecerem de uma forma cega ou irrestrita, mas há uma parte nossa, como pastores, como líderes, de velarmos pelas ovelhas e estarmos realmente atentos ao cuidado das ovelhas. Aí sim poderemos ter autoridade. Sim. Não nos deixe nos perder disso, não nos deixe entrar no autoritarismo, no Sim. paternalismo, naquilo que exige, naquilo que cobre e não tem nada para oferecer. Sim, meu Pai, Deus. me cobre com o teu sangue, me ajuda a ser um pastor que realmente cuide e ame as ovelhas, Sim. para que elas possam ter condições de obedecer e serem vivas e serem cada vez mais fortes, em nome de Jesus. Sim. Amém. Assim Glória a como Deus. colocamos freio na boca dos cavalos, Assim como colocamos freio na boca dos cavalos, permita-me frear meu próprio corpo para que ele obedeça. permita-me frear o próprio corpo para que eu obedeça. Tiago 3, 2 e 3. Que a mulher seja submissa ao seu marido para que, Que a mulher seja submissa ao seu marido, para que, mesmo que ele não seja obediente à palavra, mesmo que ele não seja obediente à palavra, ele seja salvo pela conduta de sua mulher. ele seja salvo pela conduta da sua mulher. 1 Pedro 3, 1. Em nome de Jesus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, E que primeiro começa por nós. que fim terão aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Que fim terão aqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? 1 Pedro 4, 17. Recebo graça e discipulado de Jesus Cristo, Recebo graça e discipulado de Jesus Cristo. meu Senhor, para que eu possa ser obediente, O meu Senhor, para que eu possa ser obediente. pela fé dentre as nações, por causa do seu nome. Pela fé dentre as nações, por causa do seu nome. Deixa eu ler de novo, ficou horrível isso aqui. Recebo graça Recebo graça e discipulado de Jesus Cristo, meu Senhor, para que eu possa ser obediente pela fé. vai ter que E ler de novo. discipulado de Jesus Cristo, E discipulado de Jesus Cristo, meu o Senhor, meu Senhor, para que eu possa ser obediente pela fé para que eu possa ser obediente pela fé. dentre as nações por causa do seu nome. Dentre as nações, por causa do seu nome. Ficou Aleluia. muito bom, mas melhorou. Romanos 1, de 3 a 6. Jesus, agradeço, pois pela sua obediência muitos foram feitos justos. Agradeço, pois pela sua obediência muitos foram feitos justos. Aleluia. Romanos 5, 19. Glória a Deus. Minha obediência é conhecida por todos. Minha obediência é conhecida por todos, Mas ainda devo permanecer sábio mas ainda podemos permanecer sábios. Ela falou que está difícil, viu? no bem No bem e simples no mal. e simples no mal. O ministério do evangelho O ministério do evangelho é agora manifestado é agora manifestado e conhecido por todas as nações e conhecido por todas as nações, pela obediência da fé. pela obediência da fé. Romanos 16, 26. Amém, amém. O homem de Deus O homem de Deus tem grande afeição por mim, tem grande afeição por mim, porque ele se lembra da minha obediência. porque ele se lembra da minha obediência. 2 Coríntios 7, 15. Eu repreendo os argumentos Eu repreendo os argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levo cativo e leva cativo todo o entendimento todo entendimento à obediência de Cristo. à obediência de Cristo. Punirei toda desobediência Punirei toda desobediência quando minha obediência for cumprida. quando a minha obediência for cumprida. 2 Coríntios 10, 6.
Fui escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Fui escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus, o Pai, o Pai, e santificado com seu Espírito pela obediência, e santificado pelo seu Espírito, pela obediência, e aspergido com o sangue de Jesus e Cristo. aspergido com o sangue de Jesus Cristo. 1 Pedro 1:2. Aleluia. Graças a Deus. Amém? Aqui acabou. Tomemos cuidado com esse fui escolhido de acordo com o pré-conhecimento de Deus, que parece que Deus, como Deus, ele vai... esse pré-conhecimento é o pré-conhecimento das nossas decisões. E não um pré-conhecimento de, eu vou escolher aquele porque ele escolheu, ele separou, ele vai falar, ele vai suprir, ele vai de acordo. Como ele viu tudo do começo ao fim, sim. Sim. Como ele viu tudo do começo ao fim, então ele fala aqui, o pré-conhecimento. Então, ou seja, ele já conhecia as nossas decisões e dentro disso ele se manifesta. Amém. Então, cuidado, fala assim, não, Deus escolhe um, deixa o outro para trás. Não, ele já sabe todas as coisas e dentro disso, então, ele se manifesta. Um pouquinho antes aqui, nós lemos um versículo, deixa eu ver se eu acho aqui, que fala a respeito do... Aqui, ó, o homem de Deus, e voltavam, mas rejeitavam o homem de Deus, e voltavam seus corações para o Egito. O senhor me deu uma palavra uma vez a respeito de cebola, alho, eu já até preguei essa palavra algum dia aí, a respeito de cebola, alho poró, quando aquele povo ansiava por aquilo. Eles falavam assim, nós tínhamos lá o peixe de graça, e eles não tinham nada de graça, porque eles eram escravos, eles tinham que trabalhar muito para ter tudo que eles tinham, e depois eles falam assim, e nós temos saudade do alho, da cebola e do alho poró. Então, alho, cebola, alho poró, fala de tempero. Não é uma comida, é um tempero. Então, o que para mim fica bem claro, que nós precisamos tomar cuidado. Quando nós começamos a ansiar pelas coisas do Egito, quando tem essa manifestação dentro de nós, é porque nós estamos ansiando pela cebola, pelo alho poró. E o que quer dizer isso? Que o nosso Jesus está sem graça, o nosso Jesus está sem tempero, o nosso Jesus está sonso. Então, nós precisamos de alguma coisa diferente, porque isso aqui para nós se tornou muito comum. Nós comemos e não temos prazer mais. Então, tome muito cuidado para que Jesus não fique sem sabor para você e você comece a ansiar pelos temperos da escravidão. Porque é o Senhor Jesus Cristo quem nos liberta, é o Senhor Jesus Cristo que nos dá toda a direção. Mas se ele se tornar para nós sem sabor, fica sem sentido. Então, nós precisamos nos alimentar de Jesus e esse alimento tem que ser sempre um alimento saboroso. Sempre um alimento que não só nos nutra, mas assim, você ter prazer. Aquela comida, Jesus tem que ser uma comida que você saboreie com prazer, porque senão você vai ansiar pelos temperos do Egito, pelos temperos da escravidão. Parece que lá estava bom, parece que lá estava tudo certo, quando não estava. Mas Deus perdera o sabor para esse povo. Então eles clamavam por aquele tempero. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Você quer falar alguma coisa? Alguém quer alguma oração específica? Aconteceu alguma coisa aí? Tá tudo de boa? Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Abençoamos a cada vida, a cada família, Pai. E clamamos para que o Senhor tenha muito sabor para nós. Estamos numa reta final. E o Senhor não pode perder o sabor para nós para que ansiemos pelas coisas do Egito, Pai. Sim. Por favor, tenha misericórdia nas nossas vidas. Cobre-nos com o teu sangue, que toda essa renúncia, todos esses desligamentos que nós estamos fazendo, venham surtir efeito nas nossas vidas. Sim. Eu abençoo os teus filhos, as tuas filhas, Pai, em nome de Jesus. Profetizo o livramento, cura na alma, cura no corpo, cura na mente, cura na família, cura nas finanças. Sim. Cura, Pai amado, em todos os lugares, em nome de Jesus. Eu profetizo e decreto sobre cada um que sejam ativados num ambiente de cura, num ambiente de paz, num ambiente de descanso, para realmente receberem a visitação do Todo-Poderoso e termos, ó Pai amado, colheitas nesses estudos, nesses ensinos. Temos uma expectativa, sim, Pai, de fazermos isso e termos uma colheita. Não estamos aqui sem uma expectativa, mesmo porque o Senhor é fiel e nós estamos expondo a Tua palavra e temos uma expectativa. Não estamos aqui por permuta nem por troca, mas estamos aqui por adoração e obediência. Sim. E cremos que através desse ambiente, assim como o Senhor deu livramento para Ló, para Abraão, para todos esses personagens que nós lemos hoje, para Agar,
Pai, em nome de Jesus, coloca o nosso nome nessa lista de livramento e nos visita Em poderosamente nome para de que Jesus. saiamos de ambiente de deserto, de fracasso, de esterilidade, de doença, de infertilidade, de todo ambiente, Pai, que não Em gera, nome de que nós Jesus. sejamos arrancados desse ambiente e possamos gerar para a glória, honra e louvor do teu nome. Assim nós te engrandecemos, abençoamos os teus filhos, aqueles que estão assistindo, aqueles que vão assistir, que em nome de Jesus a tua palavra nos proteja e nos dê graça, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém e amém. Amém? Glória a Por falar em Deus. palavra proteger, presta muita atenção com conselhos que você recebe de líderes espirituais. Se esses líderes estiverem alinhados em Deus, é exatamente como Deus fazia. Deus dá uma ordenança para proteção. Então, às vezes a pessoa fala assim: ah, por que está mandando em mim? Por que está me proibindo disso? Por que está me fazendo isso ou aquilo? Nós não proibimos ninguém de nada, né? Mesmo porque não temos esse poder. Mas nós orientamos para proteção. Então, você que é ovelha, seja do nosso ministério, seja de outro ministério, fique bem atento à voz dos seus líderes, porque de repente você tem aquela voz como alguém que está querendo mandar em você, fazer as coisas, mas ele está querendo te proteger, te guardar. Então, por favor, em nome de Jesus, que você fique bem atento a isso. Amém? Não é mandamento para, vou mandar porque eu tenho autoridade. Não, eu estou te protegendo quando eu falo para você, ó, cuidado com isso aqui. O apóstolo está nos protegendo quando ele fala, ó, cuidado com isso aqui. Deus está nos protegendo quando fala, cuidado com isso aqui. Assim como os seus pastores também, que são, em nome de Jesus, lideranças sérias. É uma palavra de proteção e não de proibição. Amém? Que Deus te abençoe. Você tenha um grande dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Shalom, shalom. Shalom, Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.